Olá! Tudo bem com você? Olha só quem tá aqui, hein? Gostando de ver. Não, você não imagina o que a gente vai estudar hoje, tá? Você não imagina o que a gente vai estudar hoje, tá? Pontuação. Ai, Lara, pelo amor de Deus, é agora que eu vou morrer? Vai nada. Vou mostrar para você os caminhos, nós vamos faturar isso daqui, mas ó, fica comigo, hein? E você já sabe, coloca o caderninho de lado, canetinha também, e ó, anota todas as dúvidas, tá? Para a gente poder depois sanar essas dúvidas aí, porque ficar com dúvida não dá, não é verdade? Então tá bom. Então vamos lá? Olha só. Aulinha de hoje, resuminho, como sempre, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pontuação número 1. Claro, mas número 1? Por que número 1? Como assim? Olha só. Vamos crescer na vida primeiro. Aqui, cresceu. Aí, olha só. Primeira coisa é o seguinte, na verdade, a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que há vários sinais de pontuação, tá? E hoje nós vamos, então, aprender a pontuar os enunciados dentro dos contextos em que eles são usados, tá? Mas, em especial, hoje nós vamos falar sobre a vírgula e sobre o ponto e vírgula. Por quê? Porque são os dois sinais de pontuação que normalmente trazem o maior número de dúvidas, tá? Além também de serem os dois mais cobrados, apesar de que as aspas também têm ganhado, tá? Um espaço bem interessante, mas nada comparado à vírgula e ao ponto e vírgula. E até mesmo ao uso mesmo, né? Nós usamos demais tanto a questão da vírgula quanto do ponto e vírgula. Combinado? Então vamos lá. Olha só. O que é, né? Na verdade, o que é que essa vírgula representa, Lara, dentro do meu texto, tá? A vírgula dentro do meu texto, ela é o quê? Tá bom? Então vamos lá. Olha só. A vírgula dentro do meu texto, eu preciso entender essa vírgula dentro do meu texto como sendo o que, basicamente, né? Então, olha só. A vírgula, ela vai indicar o que nós chamamos de pausa rápida, tá? Como assim, Lara? Uma pausa rápida? Ela é uma pausa rápida usada para duas finalidades muito claras, tá? A vírgula, ela é usada por uma finalidade inicial, que é o que nós chamamos de finalidade sintática, ou seja, ela é muito importante na hora de organizar os termos dentro da oração. Algumas orações que elas são mal pontuadas, em que a vírgula realmente ela está faltosa ali, tá? Ela vai realmente trazer dúvidas em relação à própria questão de entendimento mesmo, a própria questão semântica às vezes fica comprometida porque uma vírgula não está ali, tá? E o segundo aspecto é exatamente este aí, né? A questão semântica. Porque quando você trabalha a organização dos termos da oração, nós sabemos, já estudamos isso aqui, é claro que muitas vezes você acaba mexendo com o sentido, você acaba mexendo com o enunciado, tá? Das frases, dos períodos e até dos parágrafos, ok? Então, basicamente, a vírgula ela serve para uma função sintática, organização de termos da oração, mas também, por consequência, ela vai acabar tendo uma função que é semântica, tá? Uma vírgula ela pode alterar muita coisa de verdade, tá? Vamos a um exemplo aqui, olha só. Ajuda um ladrão! E aqui está o ladrão, né? Aqui está o ladrão. Olha o ladrão mascarado. Ufa! E alguém parou para dar carona pro ladrão. Como assim, né? Por que não está prendendo ele? Ou seja, é o carro da polícia. Tá vendo o sinalzinho aqui? Esqueceu a vírgula. Ou seja, foi culpa sua, mané. Esqueceu a vírgula. O que ele deveria ter falado, né? Ajuda um ladrão? Ele pediu ajuda para o ladrão, né? Na verdade, ele tinha que ter falado assim: ajuda! Um ladrão! Ajuda! Um ladrão! Faltou realmente aí, né? O uso da vírgula para poder o negócio ficar bonito, né? Ajuda, ajuda, um ladrão, um ladrão. E aí também, obviamente, né, a questão fonética, a entonação de voz, juntamente com a expressão corporal que ele acabou fazendo, iria trazer uma significação totalmente diferente aí para o contexto, tá? Então, uma vírgula, ela pode mudar totalmente o sentido de uma oração. Olha lá, ó, o bandido que tinha que ser preso acabou indo embora de carona com o policial, tá? Aí não dá. Aí não dá, né? Então vamos lá, vamos começar então nos casos em que a vírgula deve ser empregada, tá? Usa-se a vírgula, primeiramente, para separar o nome da localidade, tá? Quando nós vamos colocar local e data. Então, por exemplo, você está lá escrevendo uma carta, e aí você vem São Paulo, 25 de agosto de 2005, tá? Para separar a localidade, no caso São Paulo, da data, no caso 25 de agosto de 2005, eu realmente preciso utilizar a vírgula para fazer essa separação, ok?
Segundo ponto em que eu tenho que usar a vírgula. Após os advérbios sim, tá? E os advérbios não, usados como resposta no início de uma frase. Então, por exemplo, alguém perguntou assim: você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Esse sim, que vem no início das frases, tá? Ele realmente tem que vir virgulado, tá? A mesma coisa com a palavra não. Pretende usá-lo hoje? Não, no fim de semana, tá? Então, essa vírgula também vai acontecer. Lara, mas eu já ouvi falar que quando o advérbio ele é curtinho, a vírgula é facultativa. Pois é, mas nesse caso, em que ele aparece no início da oração, tá? E é o advérbio sim ou o advérbio não, realmente a vírgula, ela precisa ser utilizada, porque caso contrário, fica estranho, né? Se eu adorei, parece-me que em algumas situações, Lara, a vírgula, ela é pedida quase que pela própria entonação, é exatamente isso, tá? E essa é uma das circunstâncias, ok? Esse sim e esse não de resposta no início da frase, eles são virgulados, tá? Beleza, então número 1 foi, número 2 foi também. Número 3, após a saudação em uma correspondência. Tanto correspondências comerciais quanto correspondências sociais, tá? Então você terminou lá, né? Mandou uma cartinha para alguém, né? Para bem, eu sei que ela existe, eu sei que ela existe, no finalzinho, com muito amor. Né? Com muito carinho. Então, depois dessa saudação final aí, ou então respeitosamente, atenciosamente, a vírgula também vai acontecer, porque na verdade ela é uma pausa rápida para o final, né? Para o fim aí, normalmente, da sua correspondência, que será a sua assinatura, né? Com amor, Paula. Respeitosamente, diretor do Departamento Executivo, Ronaldo Caiado, tá? Então, e assim, sucessivamente. Colocou após a saudação, vírgula. Outra situação é quando você tem termos de mesma função sintática. Eles também têm que vir separados por vírgula. Claro, como assim? Termos de mesma função sintática? Como assim? Esclarece esse negócio aí para mim. Ó, função sintática você já se lembra, né? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, aposto, vocativo, tá? Então, quando você tem elementos de mesma função sintática, eles vêm separados por vírgula também. Exemplo, olha só. A casa tem. O que que a casa tem? A casa tem. Tem é um verbo, tá? Nós sabemos que esse verbo é um verbo transitivo, o quê? Direto, ele é um VTD, né? Ele tem o quê? Ele tem 3/4, deixa eu pegar minha canetinha aqui, rapidinho, ó. Ele tem o quê? O que que é que ele tem? Olha só, ele tem 3/4, então repare que 3/4 completa o sentido do verbo ter, então ele é um objeto direto, tá? Agora, essa vírgula está fazendo o quê? Ela está suprimindo, ela está omitindo o verbo ter, na verdade, a expressão inteira. A casa tem 3/4, a casa tem 2 banheiros, então 2 banheiros também está completando o mesmo verbo ter, ainda que ele esteja implícito. É outro objeto direto. A casa tem 3 salas e um quintal, aqui eu tenho outro objeto direto. Então, como são termos, tá? De mesma função sintática, eles realmente precisam vir separados por vírgula, ok? Uma observação, a conjunção e vai substituir a vírgula entre o último e o penúltimo termo. Então, aqui no final, ó, se você quisesse ter colocado, né? A casa tem 3/4, vírgula, 2 banheiros né? E 3 salas e um quintal, ficaria errado. Por quê? Porque você ainda tem aqui 3 salas e um quintal, tá? Ou seja, veja bem, esse último caso aqui, vou apagar tudo aqui, ó, só para você entender direitinho. Tá vendo? Essa observação, ela é exatamente a seguinte situação. Olha, o verbo, ele é o verbo transitivo direto, ele é o verbo ter, né? Então, a casa tem o quê? 3/4, objeto direto. Tem o quê? 2 banheiros, objeto direto. Tem o quê? 3 salas, objeto direto. Vocês viram que eu coloquei um traço só, né? Mas é porque são 2 objetos, tá? Também. Outro objeto direto. Só que repare, aqui você tem vírgula, aqui você tem vírgula, e aqui no caso, por isso que eu coloquei para vocês a expressão unida, você tem 2 objetos, mas eles estão ligados pela conjunção é, tá? Então, quando eles estão ligados pela conjunção é, isso só acontece no fim da frase, ou seja, ligando o último complemento ao penúltimo complemento, tá? Então, o último ligando ao penúltimo, eu posso realmente utilizar a vírgula, tá? Mas eu também posso utilizar a conjunção é, ok? Então, a casa tem 3/4, 2 banheiros, 3 salas. Eu poderia passar uma vírgula aqui e terminar. 3 salas, um quintal, tá? Mas, no uso do dia a dia, as pessoas vão, ao invés da vírgula, aqui no final, usar a conjunção é. Combinado? Beleza. Então, é uma questão que realmente o uso vai acabar determinando assim, tá? Usa-se a
vírgula. Número 5, tá? Quando é que eu vou usar a vírgula, então? Primeiramente, eu vou utilizar a vírgula para destacar elementos intercalados como, tá? Como assim, Lara? Elementos intercalados. Veja bem, uma situação de conjunção intercalada. Estudamos bastante, logo merecemos férias. Esse logo aqui, ó, repara que estudamos bastante, estudamos é verbo, né? Merecemos é outro verbo, eu tenho duas orações aqui, tá? E essa segunda oração, ela é uma oração que é coordenada sindética, tá? Esse logo, ele veio deslocado por duas vírgulas. Estudamos bastante, logo merecemos férias, né? Então, Lara, mas eu não teria que colocar uma vírgula só aqui? Não bastaria essa vírgula aqui, ó? Porque aí eu separo uma oração coordenada da outra oração coordenada? Então, mas em alguns casos, tá? Que você quer dar ênfase, você realmente coloca as duas vírgulas e destaca a conjunção para deixá-la como se fosse um elemento intercalado. Então, toda vez que você intercalar elementos, você precisa realmente colocar duas vírgulas, tá? No caso de adjunto adverbial, eu também posso fazer isso aí. Estas crianças, com certeza, é o mesmo que eu falasse assim, ó, certamente serão aprovadas. Repara que eu chego a quebrar a estrutura frasal, porque essas crianças é sujeito, serão aprovadas é o meu predicado, tá vendo? Isso aqui é meu predicado. Com certeza faz parte do predicado, né? Adjunto adverbial, mas apareceu antes dele, tá vendo? Teoricamente, né? Deslocado aqui. Então, esse elemento que aparece deslocado, vírgula antes e vírgula depois. A rigor, não é necessário separar por vírgula o advérbio e a locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo, a não ser que a ênfase o exige. Então, assim, o que é um advérbio de pequeno corpo? Esse, com certeza, ele é considerado pequeno corpo, tá? Ele é considerado um advérbio curto. O que é um advérbio curto? Tem uma palavra, tá? Tem duas palavras, ok? Quando você tem três palavras ou mais do que três palavras, aí ele já é considerado um advérbio longo ou advérbio extenso. A vírgula é obrigatória. Você está me falando, Lara, que eu não precisava passar essa vírgula? Obrigatória ela não é, tá? Essas crianças, com certeza, serão aprovadas, obrigatória elas não são. Mas, com certeza, do jeito que elas aconteceram, no meio da oração, com essa intercalação, elas estão chamando muita atenção para essa expressão. Então, as vírgulas aí, elas ficam muito bem, tá? Eu gosto dessa utilização. Existem situações em que parece que as locuções adverbiais, elas pedem a vírgula mesmo, né? Outra situação é quando você tem vocativo, que é aquela expressão de chamamento. Apressemos-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Tá vendo? Lucas aqui, ó, você chamando a pessoa, Lucas, apressemos-nos, pois não quero chegar atrasado. Apressemos-nos, pois não quero chegar atrasado. Lucas, independentemente de onde Lucas aparecer, por ser uma expressão de chamamento obrigatoriamente separada por vírgula, tá? Então, vírgula separando elementos intercalados, vírgula separando vocativo, adjunto adverbial, separando conjunção, separando aposto. O que é um aposto? Uma expressão explicativa, né? Juliana, a aluna destaque. Então, eu estou explicando quem é Juliana, tá? Passou no vestibular, tá? Você quebra a estrutura frasal para introduzir uma explicação, né? Isso aqui é um aposto. Então, realmente, vírgula antes e vírgula depois, tá? Expressões explicativas, do tipo isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes. Essas expressões, elas também têm que vir separadas por vírgulas, tá? Como assim? O amor, isto é, repara, eu vou ter que explicar aqui o que é o amor. Então, essa expressão é explicativa. O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos. Lara, peraí, o mais forte e sublime sentimentos humanos é um aposto, né? Não, eu estou explicando o que é o amor. É sim, tá? Mas essa vírgula teria que acontecer só aqui, né? Não, ó, separando um aposto, ó, igual a gente fez lá em cima. Não, por quê? Porque o isto é, ele tem que vir virgulado. Ele é uma expressão explicativa. Então, eu passo uma vírgula antes para que ele fique todo intercalado desse jeito aí, tá? Então, o amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem seu princípio em Deus. Combinado? Então, expressões explicativas também caem nessa situação, ok? Mas vem cá, deixa eu te mostrar a importância da vírgula com o professor Safadão. Olha só, na frase, você de bobeira, sem ninguém, na geladeira. Olha isso, gente. Olha aqui, ó. O professor estava explicando, né? Tá aqui a menininha, a geladeira está vazia, e você, de bobeira, sem ninguém na geladeira.
E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Então, sem ninguém na geladeira, ó, sua geladeirinha tá vazia, é o modo como você está de bobeira, né? E você está de bobeira sem ninguém na geladeira. Você é uma sádica, porém triste, que costuma guardar pessoas no refrigerador, né? Disse o professor aqui. Então, realmente, nesse sentido aqui, ó, se você passa essa vírgula neste ponto aqui, ó, realmente dá a impressão de que você é alguém que coloca as pessoas na geladeira, tá? E que, neste caso, você está de bobeira e elas não estão lá. Agora, vem cá. Já em você de bobeira, sem ninguém, vírgula, na geladeira, aí quem está dentro da geladeira é você. E você de bobeira, sem ninguém. Sem ninguém é o modo como você está nesse caso aqui. Aqui você estava sem ninguém na geladeira, né? Aqui não. Aqui você está sem ninguém. A maneira como você está na geladeira. Você está na geladeira e está sem ninguém, exatamente isso aqui. Você é uma louca, né? Que quando triste chora dentro da geladeira. É, professor Safadão, eu tenho que concordar, isso é muito bom, viu? Mas vamos lá. Usando a vírgula ainda, eu quero mostrar para vocês a vírgula separando termos deslocados de sua posição normal. Eu gosto de passar um macetezinho, que é o seguinte, ó, S, P, C, A, né? Serviço de proteção ao crédito amigo, né? Então, o que é o SPCA? O S é sujeito, tá? O P é predicado, O C é complemento verbal, tá? Complemento verbal. O C é complemento verbal. E o A é o que nós chamamos de adjunto adverbial, ok? Então, olha só. Esta aqui é o que nós chamamos de ordem direta. Se sua frase estiver na ordem direta, não há por que você passar vírgula, tá? Agora, quebrou isso aqui, vai ter vírgula, bebê. O que eu estou chamando de predicado? Claro, o complemento verbal e a adjunto adverbial fazem parte do predicado? Sim. Eu estou chamando de predicado basicamente o verbo, tá? Então, você vai ter o sujeito, você vai ter o verbo aqui, né? Compondo aí a alma do predicado, o complemento verbal e a adjunto adverbial. Isso é o que eu chamo de ordem, tá? Isso aqui é ordem direta. Se você quebrou isso aqui, vírgula aconteceu. Se você não quebrou, não tem, tá? Então, olha só, o documento de identidade, você trouxe? Olha só, verbo, trouxe. Quem traz algo. Ele é um verbo transitivo? Direto. Quem é o sujeito? Você. Então, você aqui, ó, é o meu sujeito, tá? Sujeito, você trouxe. Trouxe o quê? O documento de identidade. Isso aqui, ó, é objeto direto, tá? Isso aqui é um objeto direto. Objetos diretos estão fora, nesse caso, de suas posições normais. Olha lá. Eu tenho sujeito? Tenho. Eu tenho predicado? Tenho, que é o verbo aqui, ó, compondo meu predicado, mas meu objeto direto está fora da posição normal. Isso aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque há muitas, tá? Não são poucas, não. Há várias controvérsias a respeito dessa vírgula aqui, tá? Por quê, Lara? Porque é o seguinte, alguns autores, eles falam que quebrou essa posição aqui, ó, tá? Trouxe o objeto direto para cá, você vai ter que passar a vírgula. Outros autores, eles vão falar que você só tem que passar a vírgula caso você tenha um objeto direto pleonástico, nesse caso aqui. Então, por exemplo, o documento de identidade, você o trouxe. Então, para alguns autores, só haveria vírgula, tá? Se aqui, ó, se eu tivesse colocado assim, ó, você o trouxe, ou seja, se aqui tivesse outro objeto direto. Fosse um objeto direto pleonástico, né? Eu já tenho um, então alguns autores vão falar que só nesse caso a vírgula acontece. E outros vão falar que não, quebrou, passou a vírgula, tá? Lara, o que eu faço? Em questões fechadas, objetivas, normalmente, quando o objeto direto está anteposto, normalmente ele tem realmente a vírgula. Agora, em redações, é engraçado isso. Em redações, normalmente, tá? Eles não vão cobrar essa vírgula de você quando ela aparece nessa posição aqui, ó, a não ser que você tenha o objeto pleonástico, tá? Então, não é necessário usar. Na dúvida, Lara, na dúvida, o que eu faço? Essa vírgula, eles não vão tirar ponto de você em função dessa controvérsia que há, tá? Mas, na dúvida, eu usaria quando houver objeto direto pleonástico. Tá bom? Quando houvesse objeto direto pleonástico, então eu usaria. Não havendo, eu deixaria sem. Tá bom? Para separar elementos paralelos de um provérbio. Então, quando você fala tal pai, tal filho, né? São elementos paralelos. Ó, você tem um pronome demonstrativo substantivo,
pronome demonstrativo e substantivo. Então, só separando elementos que são iguais, tá? Destacando os pleonasmos antecipados ao verbo. Este caso aqui é o caso que todo mundo concorda. Você está entendendo? Todos os autores vão concordar que, neste caso aqui, a vírgula é obrigatória, tá? Então, olha lá, as flores eu as recebi hoje. Veja bem, verbo, recebi. Sujeito, eu. Eu recebi o quê? As flores, objeto direto. Só que o as também é um objeto direto. Então, hoje, adjunto adverbial, tá? Ele é curto, a vírgula não é obrigatória, né? Meu sujeito está aqui. Então, o que eu quero colocar? Meu sujeito está aqui, meu verbo está aqui, meu adjunto adverbial está aqui também na ordem, mas meu objeto apareceu antecipado. Então, se meu objeto estiver antecipado e eu tiver o objeto direto repetido, que é o que nós chamamos de pleonástico, aí esta vírgula aqui, sem nenhuma controvérsia, ela é obrigatória. Por isso que eu estou te dizendo, tá? Muitos autores vão falar, deixa eu apagar ali só para você enxergar isso melhor. Ó, muitos autores vão falar o quê? Que nesse caso aqui, ó, não precisaria ter, tá? Por quê? Porque não tem o elemento, o objeto repetido, tá? Outros vão aceitar e vão falar que não tem problema não ter o objeto, não. Tá? Então, como há essa controvérsia aqui, ó, o que os autores estão fazendo? Quando não tem o pleonástico, eles não estão usando, e quando tem o pleonástico, todo mundo concorda que tem que usar, tá? Fica tranquilo, essa questão é muito polêmica para virar questão de prova, tá? Isso aqui viraria uma discussão e um recurso iria derrubar isso aí com uma certa facilidade. Para indicar a elipse de um verbo, Daniel ficou alegre, eu triste. Olha lá, eu tenho o verbo ficou, eu tenho o sujeito que é Daniel, né? Alegre é um predicativo do sujeito, ó, uma característica de Daniel, e acabou a minha oração. Aí vem a outra oração. Eu fiquei triste. Eu, sujeito, triste, predicativo do sujeito, mas o verbo de ligação, ele está o quê? Implícito, tá? O verbo de ligação, ele foi omitido pela presença da vírgula ali, tá certo? Então, Daniel ficou alegre, eu fiquei triste. Aqui, entre as orações, nesse caso, ó, nós vamos usar o ponto, tá? Neste caso aqui, nós vamos usar o ponto e a vírgula para separar as duas orações coordenadas, tá? E vamos usar a vírgula para fazer a omissão. Lara, por que eu não coloco duas vírgulas logo? É porque ficaria parecendo que o sujeito estaria separado por vírgula, né? Que o sujeito estaria deslocado. Nós sabemos que o sujeito não pode ser separado do predicado por vírgula. Então, assim, fica melhor marcado, ok? Então, para elipsar um verbo, para realmente omitir esse verbo, a vírgula também ela é excelente, tá? E evitar repetições, ok? Outra situação é para isolar elementos que são repetidos, tá? Ela também vai funcionar muito para isolar esses elementos. Então, a casa está destruída, tá? São elementos repetidos, tá? Mesma função sintática, ela é sujeito aqui, ela é sujeito aqui, mas por uma questão enfática, você repetiu, tem que ter vírgula, tá? Estão todos cansados, cansados de dar dó, tá? Então, também são elementos repetidos, normalmente é uma questão de ênfase, tá? A vírgula também deve ser utilizada. Para separar orações intercaladas, aquelas orações que parecem comentários, né? Parecem reflexões que você está fazendo ali. O importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. Ó, verbo, insistiam. Era, verbo também. Primeira oração, o importante era a segurança da escola. Então, olha lá. O importante era a segurança da escola. Então, a minha primeira oração o importante era a segurança da escola. No meio dela tem uma outra oração, né? Essa outra oração que apareceu no meio dela aí, ó, é a oração insistiam os pais, ela tem que vir separada por vírgula. Por quê? Porque ela está intercalando a oração inicial, tá? Então, aí realmente dá essa impressão de que é um comentário, de que é uma reflexão, esse tipo de oração tem que vir virgulado, ok? Para separar orações coordenadas assindéticas, aquelas orações que realmente não têm conjunções, não têm conectivos, tá? O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. Olha lá, ó, verbos, para, verbo apita, verbo espera. 3 verbos, 3 orações. Ó, primeira oração, segunda oração e terceira oração, tá? Todas elas são orações que não têm conectivos. Elas são coordenadas assindéticas, então realmente a vírgula tem que acontecer, senão fica um negócio emendado, tá?
Outra situação é para separar orações coordenadas adversativas, mas aí agora você vai anotar, ó, é o caso das conclusivas, é o caso das explicativas e é o caso de algumas alternativas, tá? Então, conclusivas, explicativas e algumas alternativas. Essa vírgula, em algumas situações, realmente ela vai ter que acontecer. Olha só. Esforçou-se muito, porém não conseguiu. Opa, peraí que eu esqueci de grifar as adversativas. Tá aqui, ó. Esforçou-se muito, porém não conseguiu o prêmio. Como a vírgula é uma pausa rápida, ela é ideal para você mostrar que o que você falou aqui, ó, vai ser, na verdade, o que você vai colocar, não conseguiu o prêmio, é mais relevante do que o que você falou anteriormente. Ele é a adversidade, tá? Ele é o que você de fato quer contar. Quando eu falo esforçou-se muito para não, porém não conseguiu o prêmio, meu objetivo maior não é falar esforçou muito, não. A gente fala isso só para aliviar. O meu objetivo é falar que não conseguiu o prêmio, tá? Essa oração aqui, ó, que é introduzida pela conjunção adversativa, ela é a mais importante na oração, semanticamente falando, tá? Então fica muito bom quando você coloca essa vírgula, por quê? Porque você sabe que você vai sair de uma ideia positiva e vai entrar numa contradição. Então, essa pausa rápida, ela fica muito bem nas orações adversativas, tá? Então, porém, contudo, todavia, entretanto, tá? Toda conjunção adversativa, realmente, ela vai vir separada por vírgula aí, tá? Vá devagar, que o caminho é perigoso. Olha só, devagar, vá, é meu verbo, dois verbos, duas orações. Primeira oração, vá devagar, é uma ordem. A pessoa vira e fala, mas por quê? Por que o caminho é perigoso? Então, repara, o fato de o caminho ser perigoso, tá? É a causa de você ir devagar? Não. É a justificativa de eu ter falado para você ir devagar. Justifica a minha fala. Por isso que ela é explicativa, ela não é causal. O caminho ser perigoso justifica a minha fala, a minha ordem. Está justificando a fala que eu fiz com você de você ir devagar, tá? Então, eu sei que aqui eu tenho uma oração explicativa, a vírgula também precisa acontecer, tá? Estuda muito, pois será recompensado. Ó, estuda é verbo, será recompensado é uma locução verbal. Primeira oração, estuda muito. Segunda oração, pois será recompensado. O pois introduz o quê? Justificativa. O fato de eu ser recompensado, tá? Justifica a minha fala, estude muito. Justifica o que eu falei para você, justifica o que eu disse. Portanto, ela também é explicativa, vírgula também vai acontecer, tá? As pessoas, ora dançavam, ora ouviam música. Elas estavam fazendo situações alternando-se entre dançar e entre ouvir música. Então, primeira oração, as pessoas ora dançavam, segunda oração, ora ouviam música, tá? Então, para separar uma da outra, o que eu faço? Vírgula. Então, veja bem, nos casos de orações adversativas, explicativas, conclusivas, tá? E até algumas alternativas, realmente a vírgula ela terá que acontecer, ok? Olha esse caso aqui, ó. John e eu formamos um casal bacana, não acha, Garfield? É que nem meias, bege, gravata, borboleta, de bolinha preta. É que nem, né? É que nem meias bege, gravata, borboleta de bolinha preta. Eu senti sarcasmo no seu sorriso. Você está começando a me conhecer. Olha só, essa expressão aqui, ó, não acha, né? É uma expressão que apareceu intercalada. Na verdade, a frase que ela queria trazer é John e eu formamos um casal bacana, Garfield. Tá? Mas aí quando ela fala assim, você não acha? Parece que realmente ela está fazendo um comentário, né? Uma reflexão dela ali com o gato. Então, essas expressões intercaladas têm que vir separadas por vírgula, ok? Ainda usa-se a vírgula no caso da conjunção e, tá? Uala, mas espera aí, eu já ouvi falar que quando tem conjunção e, ele estuda e trabalha, não precisa ter vírgula, tá? Pois é isso mesmo. Entre as orações coordenadas, em especial da coordenada aditiva, ligada por e, tá? A gente realmente não utiliza a vírgula. Porém, existem 3 casos em que, mesmo o e sendo aditivo, a vírgula vai acontecer, tá? Então, o normal é que quando apareça a conjunção e, não aconteça a vírgula. Apenas em 3 casos ela vai ocorrer. Mas vamos saber que casos são esses. Primeiro, é quando você tem orações, mas os sujeitos dessas orações são diferentes.
tá? Então, por exemplo, ele estuda e trabalha. Não tem que ter vírgula, porque quem estuda é a mesma pessoa que trabalha. Mas se eu dissesse assim, ó, o homem vendeu o carro. Quem foi que vendeu o carro? Foi o homem. E a mulher protestou. Quem foi que protestou? Foi a mulher. Então, repare que eu tenho aqui, eu tenho a conjunção aditiva, mas eu tenho orações que têm sujeitos diferentes. Nesse caso, a vírgula tem que acontecer, tá bom? Se tiver sujeito igual, não, mas no caso, sujeitos diferentes, sim. Combinado? Outra situação é quando você tem a conjunção é repetida, quando você tem aquela situação que você usa com o objetivo de polissíndeto mesmo, né? E chora, muito usado por autores, né? Poetas, enfim, escritores, e chora, e ri, e grita, e pula de alegria. Então, o objetivo é realmente enfatizar que aquela pessoa faz inúmeras coisas. Aí, realmente, a vírgula também acontece, porque o objetivo é realmente enfático, tá? E quando você dá uma paradinha e começa novamente, realmente a ênfase ocorre, ok? E o terceiro e último caso é quando essa conjunção e, ela não tem a ideia de adição, a ideia de soma ela não aparece, tá? Se ela aparece com valores distintos, o mais comum é o valor de adversidade, tá? Mas ela também pode aparecer com valor de consequência, ok? Então, quando ela aparece com um sentido que não é de adição, a vírgula vai acontecer. Coitado, estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Olha só, estudou, verbo, não foi aprovada, locução verbal. Primeira oração, estudou muito, está aqui. E está ligada à segunda oração. Primeira oração, estudou muito, segunda, e ainda assim não foi aprovado. Porém, esse E não dá ideia de adição. Não são duas ações. Ela não estudou e não foi aprovada. Não são duas ações executadas, tá? A primeira ação é estudou muito. A segunda é uma adversidade. Quem estuda muito é aprovado. Como é que ela estudou muito e não foi? Então, esse E, ele pode, inclusive, se você quiser, para fazer o teste, para ficar bem claro para você, você pode colocar no lugar desse E a palavrinha mas. Olha lá, estudou muito, mas ainda não foi aprovada. Tá vendo que tem o valor de adversidade? Neste caso, a vírgula tem que acontecer também. Combinado? Então, ó, quando as orações coordenadas são ligadas pela conjunção e com valor de adição, não há vírgula. Essa é a regra. Exceto se esse e liga sujeitos diferentes, tá? Se esse e é polissíndeto ou se esse e não tem valor de adição. Aí, nesses casos, a vírgula acontece. Tá bom? Ainda usa-se a vírgula, ainda usando a vírgula, porque a gente vai chegar a um ponto em que nós vamos estudar o que não vai usar a vírgula, tá? Separando orações subordinadas substantivas e adverbiais quando estiverem antes da oração principal. Olha só, quando você tem uma oração principal, tá? E uma oração subordinada, elas estão na ordem direta. Isso aqui é o normal, vírgula não vai acontecer, tá? Normalmente não, tá? Normalmente não. A não sei que elas sejam muito extensas, essa aqui seja uma oração adverbial, enfim, mas normalmente não. Agora, se você pega essa subordinada e quebra a posição normal dela, você traz essa oração subordinada para o início aqui, ó, tá? E depois você coloca a principal, você deslocou, aí a vírgula tem que acontecer. Viu? Lugar de subordinada é no fim, não é no início. Se ela veio para o início, a vírgula acontece. Olha só, quem inventou a fofoca? Todos queriam descobrir. Inventou, queriam descobrir. Locução verbal, tá? Então vamos lá. Quem inventou a fofoca? Barra. Quem inventou a fofoca? Barra. Todos queriam descobrir. O que é que todos queriam descobrir? Todos aqui, ó, é o meu sujeito. Queriam descobrir é uma locução verbal do tipo transitiva direta. Quem descobre, descobre algo, tá? Quando você tem uma locução verbal, a transitividade da locução, ela se dá pelo último verbo. Então, se descobrir é transitivo direto, essa locução é transitiva direta. Mas o que é que eles queriam descobrir? Quem inventou a fofoca, tá? Então, isso aqui é um objeto direto. Opa, Lara, mas tem verbo aqui. Então, é uma oração subordinada, objetiva, direta. Lara, subordinada não tem que vir antes de principal, mas está vindo. Se ela está vindo antes da principal, o que vai acontecer aqui? Vírgula, tá? Vai acontecer a vírgula lá. Combinado? Beleza. Outra situação. Quando voltei, lembrei que precisava estudar para a prova, tá? Deixa eu me apagar aqui. Ó,
Vamos deixar só um resuminho aqui de lado. Ó, deixar só um resuminho aqui de lado, tá? Aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, veja bem. Então, é assim. Se eu tenho oração principal e, na sequência, subordinada, não há vírgula, tá? Isso é ordem direta. Se eu quebro isso, eu coloco a subordinada e depois eu coloco a principal, aí a vírgula vai acontecer. Combinado? Então tá bom. Você acabou de ver o que todos queriam descobrir sendo a sua oração principal. Então a outra só pode ser sua oração subordinada. O que vai acontecer? Vírgula, tá? Quando voltei, lembrei que precisava estudar para a prova. Olha lá. Mas isso foi quando? Quando eu voltei. Tá vendo que essa oração aqui, ela tá dando uma ideia de tempo? Orações que dão ideia de tempo são orações o quê? Subordinadas adverbiais temporais, tá? Então, se ela é uma subordinada e esta aqui só pode ser a principal, o que vai acontecer? Vírgula, tá? Quebrou a ordem, vírgula. E para também vai ter vírgula para separar as orações adjetivas explicativas, que são aquelas orações que podem ser retiradas, que elas não fazem falta alguma. A incrível professora dominava o conteúdo. Olha lá, ó, verbo aqui, ó, é o verbo, né? Verbo aqui é a forma dominava, tá? E o outro verbo aqui é a forma estava. Então, ó, primeira oração, a incrível professora dominava o conteúdo. Isso aqui, ó, é a minha oração principal, porque não tem conjunção, tá? Só que esse que, ele tende a ser um pronome relativo. Eu vou fazer o teste. A incrível professora, a qual ainda estava na faculdade. Deu, deu. Aí você já sabe. Aí você já sabe, meu amigo e minha amiga, tá? Que ainda está na faculdade está introduzida por pronome relativo. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. Está fora da posição normal, tá? O normal seria ela vir aonde? Ela vir depois da principal. Ela entrou no meio da principal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar uma vírgula aqui e eu vou ter que passar uma outra vírgula aqui. Lara, eu já sei que ela é adjetiva porque ela tem pronome relativo. Como é que eu sei que ela é explicativa? Ela não faz falta. A incrível professora dominava todo o conteúdo. Tá vendo? Semanticamente, o fato de ela ainda estar na faculdade não vai atrapalhar, não vai comprometer o entendimento de a professora dominava o conteúdo. Ela é uma informação totalmente aleatória que pode ser retirada. Combinado? Beleza! Não, gente, essa aqui. Essa aqui eu não poderia deixar, tá? De trazer para você. Olha lá. A mudança no posicionamento das vírgulas pode alterar totalmente, tá? Olha isso, gente. Vocês viram essa expressão ali? É totalmente, tá? Totalmente. Não quero vermelho mais, eu quero amarelo. Ó, a mudança no posicionamento de quem? Das vírgulas pode alterar totalmente o que? O sentido de uma frase. Então, uma vírgula pode quebrar você, pode colocar você de joelhos e pode tirar você da posição de submisso e colocar você como soberano. Quer ver? Vou te mostrar. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, olha só, é só você colocar essa vírgula aqui, ó. Oração subordinada, né? Condicional. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Tá vendo? Então, quem é que é o reizinho aqui, ó? Quem é que é o reizinho aqui, ó? É o homem, tá? Agora, presta atenção, gente. A mesma frase. Só vamos pontuar diferente, tá? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Olha só, quem é que agora está no domínio? É a mulher. O homem está na coleira aqui, ó. Que isso, né? Engraçado, eles colocaram a coleira para o homem aqui, não colocaram a coleira para a mulher aqui, não, né? Mas, enfim, é isso aí, tá? Se o homem soubesse o valor que ele tem, vírgula lá, pronto, ele está mandando. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ele andaria de 4 à sua procura. Muito massa, tá? Mudou a vírgula, mudou o sentido, ok? É isso. Agora eu vou falar.
um pouquinho com você sobre a questão do ponto e vírgula, tá? Primeiramente, eu quero esclarecer o que um ponto e vírgula faz no texto, né? O que um ponto e vírgula faz dentro de um texto? Ele existe para quê, Lara? O ponto e vírgula, na verdade, ele é uma pausa intermediária. Ele é maior do que a vírgula e é menor do que o ponto final, tá? Então, o ponto e vírgula vai indicar uma pausa um pouco maior, né? Do que a pausa da vírgula, tá? Mas um pouco menor do que a pausa do ponto, ok? Quanto à melodia da frase, ele vai indicar um tom ligeiramente descendente. Por quê? Porque como ele vai chegar depois ao ponto final, né? Ele já começa a descender, ele já começa a diminuir, mas é capaz de assinalar que o período ainda não acabou. É quando você fala, 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 tá? Você viu que você falou muito, tem que encerrar, mas você tem um último detalhe para colocar. Tem que ficar ali ligado, senão a pessoa não vai compreender. O que você faz? Você põe um ponto e vírgula para dar uma respirada, escreve e coloca ponto final. Depois você coloca ponto e vírgula, você não vai ficar escrevendo, 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 não, tá? Aí já é caminhando realmente para finalizar, ok? Então, olha só, uma das situações em que o ponto e vírgula tem que ser usado é para separar orações coordenadas não unidas por conjunção. Quando as coordenadas não têm conjunção, tá? Para que elas guardem uma determinada relação entre elas, aí você passa o ponto e vírgula. Exemplo, o rio está poluído, os peixes estão mortos, tá? Então, aqui, ó, você usou o ponto e vírgula, tá? Exatamente para que elas mantenham uma relação entre elas ali. Não é para falar o rio está poluído, os peixes estão mortos. Não são duas coisas totalmente desligadas, desconectadas. Ao contrário, eu quero falar que a poluição do rio é realmente algo que prejudicou os peixes a ponto de matá-los, tá? Então, eu quero que fique clara a relação entre os peixes estarem mortos e o rio estar poluído. O que eu faço? Sem usar conjunção, eu uso o ponto e vírgula e essa relação vai se manter, ok? Outra forma de usar o ponto e vírgula é separando orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui elementos separados por vírgula. Então, você já separou por vírgula, já há uma separação virgulada, e aí você não quer repetir, tá? Então, você fala assim, o resultado final foi o seguinte, 10 professores votaram a favor do acordo, 9 votaram contra. Aqui, ó, veja bem o que está acontecendo. O final foi o seguinte, isso aqui é uma oração, tá? 10 professores votaram a favor, isso aqui é outra oração, votaram a favor do acordo. E aqui eu tenho uma outra oração que traz um verbo implícito, tá? Eu tenho um verbo aqui que é o verbo implícito, ok? Eu tenho um verbo aqui, ó. Então, 9 votaram contra. A gente acabou de estudar isso aqui. Quando você quer omitir, né? Você quer omitir um verbo, tá? Que já foi citado anteriormente, o que que você faz quando esse verbo ele já foi citado anteriormente aí, né? Tendo sido citado, deixa eu trocar pelo vermelho aqui só para destacar ali para você. Ó, esse verbo tendo sido citado, ele pode ser retomado simplesmente usando-se a vírgula. Vocês estão entendendo por que, por exemplo, numa redação, o corretor ele não tolera a repetição? Por quê? Porque existem estratégias. Você pode usar um pronome relativo, você pode usar a própria pontuação para estabelecer coesão e evitar repetição desnecessária. Então, é realmente desconhecer a gramática, tá? Você fazer usos de palavras repetidas. Ou seja, o resultado final foi o seguinte: primeira oração, 10 professores votaram a favor do acordo. Segunda oração, terceira oração, 9 votaram contra. Eu já usei uma vírgula para omitir o verbo. Só que eu preciso separar esta oração aqui, ó, desta oração, mantendo entre elas uma relação. Eu quero fazer com elas o que eu fiz aqui agora, ó, tá? Eu quero mostrar que 9 votaram contra. Existe uma relação entre os 9 e entre os 10, tá? Então, o que eu faço? Ponto e vírgula. Combinado? É aquela velha história. São orações unidas, são orações coordenadas que não têm conjunção, tá? E aí, eu quero manter a relação entre elas. Foi o que eu acabei de falar para você no número 1. Só que já tinha uma vírgula, tá? Já tinha uma omissão, então eu criei o número 2 para te mostrar que o ponto e vírgula aqui vai ser necessário, ok? Outra situação, para separar itens de uma enumeração. Gente, isso aqui as pessoas erram demais, tá? Então, eu coloquei 2 casos para você. O primeiro caso é esse aqui, ó. No parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, balões, pipoca.
Isso aqui não é usual mais, tá? A gente, nessas enumerações, a gente tem usado o quê? A vírgula, tá bom? Agora, olha uma outra situação. Aqui nessa situação, o ponto e vírgula, ele realmente se mantém usual. Ó, artigo 1º. A locação do imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais. Aí agora você vai falar o que continuam regulados pelo Código Civil, tá? Aí vem lá, as locações, tá? 2 pontos. As locações, 2 pontos. Agora você tem que falar que locações são essas. Aí você vem, número 1, de imóveis de propriedade da União, dos estados, dos municípios e de suas autarquias e fundações públicas, ponto e vírgula. Por quê? Porque você vai continuar falando sobre essas locações, tá? Então, para separar itens de uma enumeração. Que locações são essas? São de imóveis, tá? São de vagas autônomas, de garagem, e são também de espaços destinados à publicidade, tá bom? Então, é uma enumeração. Igualzinho você fez aqui, brinquedo, balão, pipoca. É uma enumeração, só que são mais extensas, tá? Então, nesse caso, a vírgula, ela tem que ser utilizada. E além de a regra ser essa, eu quero falar para você que é uma coisa que as pessoas utilizam, tá? Com um detalhe. Depois que você usou ponto e vírgula aqui, ó, você não pode usar letra maiúscula. É um erro crasso, tá? Então, usou ponto e vírgula, a letra é minúscula, porque você quer dizer que existem mais coisas a serem faladas. Combinado? Beleza. Outra situação aqui. Agora eu vou ter que ficar pequenininha de novo aqui. Olha só, eu já até falei para vocês, tá? Sobre isso. Para alongar a pausa de conjunções adversativas, né? Então, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, substituindo assim a vírgula, tá? Você também pode fazer, ok? Gostaria de vê-lo hoje. Você tem aqui o gostaria de vê-lo, né? Essa expressão, todavia, só o verei amanhã. Então, você poderia só passar uma vírgula aqui e deslocar? Pode. Mas se você quiser dar uma ênfase nisso aqui, então você fala, gostaria de vê-lo hoje. Todavia, só o verei amanhã, tá? Então você faz uma pausa um pouquinho maior, você pode. Esse aqui também você poderia usar a vírgula se você quisesse, tá? Mas aí, eu gostaria de vê-lo hoje, todavia, só o verei amanhã. É um negócio mais, né? Uma pausa mais rápida, tá? Mas a vírgula aqui também poderia ser usada. Isso aqui é ênfase. Para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção aparece no meio da oração. Esperava encontrar todos os produtos no seu supermercado. Obtive, porém, alguns. Então, ó, esse ponto e vírgula aqui, ó, ele está sendo usado para separar o quê? Eu tenho uma oração coordenada para cá, eu tenho uma oração coordenada para cá, tá? Só que essa oração coordenada aqui, ó, ao invés de a vírgula ser aqui, esse porém, se esse porém estivesse aqui, ó, eu ia simplesmente passar a vírgula aqui, né? Mas o porém apareceu no meio da segunda oração. Então, vou ter que colocar um ponto e vírgula aqui, senão fica vírgula demais, tá? Se eu passasse outra vírgula aqui, imagina, ia ficar vírgula, obtive vírgula, porém vírgula. Então, toda vez que a conjunção adversativa, tá? Ela já vier deslocada, você vai separar as orações coordenadas por ponto e vírgula. Então, esperava encontrar todos os produtos no supermercado. Obtive, porém, apenas alguns, tá? É isso. Búgio ou chavequeio, olha lá, ponto e vírgula, asterisco, Loft. Gente, mas olha que metida de mão na cara, né? Ó, ficou até a patinha, né? Nota mental, quer dizer, ele ficou pensando, né? Cantada de internet fica na internet. Olha isso, gente. Então, ele achou que esse negócio era bonito, né? E aí foi usar fora de contexto, foi usar errado, o que que acontece, né? Tomou na cara. É só para você se lembrar de que ponto e vírgula, ela pode te ajudar muito, mas você tem que saber pegar, ok? Tem que saber. Então, agora é hora de quê? Revisar os conteúdos estudados, resolver o maior número de questões envolvendo vírgula e ponto e vírgula, e você já sabe, em caso de dúvida, é só chamar. Vencemos mais uma! Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!